Fala, sucesso, tudo bem com você? Que bom te reencontrar. Sempre um prazer e sempre importante no início aqui da nossa conversa trazer aquele convite. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, fique por dentro de tudo que acontece, comenta lá, o seu comentário é tão importante, tão significativo. E hoje a nossa conversa também está muito importante, muito significativa. Nós vamos falar de carreira, olha só que legal, de propósito. De repente você está assim na dúvida para que caminho seguir, como fazer, como é que eu posso ser ajudado. Falar um pouco sobre os termos do momento, como mentoria, coach, qual que é a diferença. Conversando com uma pessoa que tem uma carreira fantástica e que ajuda e inspira muitas pessoas, não somente no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro, mundo afora, pela internet. Aline Marra. Obrigada, amigo. Pra mim é uma honra estar aqui. Eu quero só agradecer. Estou muito feliz. Há quanto tempo que você não passa aqui na TV Brasília, pois na nossa clube? 8 anos, hein? 8 anos, ó, já se prepara. 2030 ela volta para o terceiro episódio. 8 anos já? Caramba, passou rápido, né? Passa rápido, né? Muita coisa aconteceu. Eu lembro que naquela primeira vez que a gente conversou, que era ao vivo no Clube TV, sim, nós falamos ali sobre aquele cenário no momento para as pessoas que estavam tentando se reposicionar profissionalmente, como de repente se apresentar bem, havia uma demanda, tal, né? O número de desempregos aumentando naquele período, tal. Parece que de lá para cá ainda continua essa dúvida, essa ansiedade, mas agora talvez até pro lado do empreendimento, da própria imagem. Sim. Acho que as ansiedades até aumentaram nesse sentido. Como é que você tem feito para ajudar as pessoas no teu perfil nas redes sociais, nas tuas palestras? Como é que é isso? Então, o mundo digital deu uma balançada maior, né? Então, assim, acabou que a pandemia acelerou o processo no digital e aí gerou várias ansiedades. Até porque acelerou muitos resultados, os ganhos. Eu não sei se, né, tá todo mundo vendo muita gente ganhando muito dinheiro na internet, gente que ficou rico do dia pra noite, né? Do dia pra noite, entre aspas, porque dificilmente você fica do dia pra noite, tem todo um trabalho árduo no bastidor. Mas esse cenário, ele mudou. E o empreendedorismo está muito em alta, né? As pessoas têm buscado muito isso. E até a internet também aproxima as pessoas, você consegue conectar de vários lugares. Então, a demanda de transição de carreira, as pessoas também se questionando qual é o meu propósito, né? Acho que essa pergunta é meio campeã, assim. Sim. Qual é o meu propósito? O que eu nasci para fazer? Muita gente falando de propósito. Muita coisa também esquisita sobre propósito, né? Porque tem muita gente que tá, assim, tem uma visão totalmente irreal do que é propósito. Então, tudo isso tem que ser alinhado para que as pessoas não vivam frustradas, sabe? Sim. Porque além da gente não encontrar o propósito, poxa, então outras pessoas vivem... Qual que é o meu problema que eu não sei qual é o meu propósito? E na prática, são várias coisas, né, que formam tudo isso. Nosso propósito não é só a nossa profissão, né, não é só o trabalho. Então, muita coisa mudou mesmo, assim, para a carreira, para empreendedorismo. Eu me lembro que quando a gente falou a primeira vez, Aline, você coach, né? Tava no início ali da sua jornada como coach e tal. Era uma expressão que era bastante usada naquela época, ainda muito importante. A gente sabe que um coach pode transformar a carreira de um profissional, uma pessoa que às vezes está no início da carreira também é sempre muito ajudado. Mas agora a gente fala também de mentoria. Qual que é a diferença ou são as mesmas coisas? Então, na verdade, não é a mesma coisa. Coaching é um processo de alcance de metas. Certo. E é um processo pautado em perguntas, né? São perguntas específicas, perguntas que geram um entendimento no cliente. E é muito assim, eu não dou opinião. A pergunta traz essa reflexão para o cliente e o cliente traz a resposta. Né? Então, o coaching é um processo de autoconhecimento, é um processo de você entrar mesmo ali em questões muito pontuais e direcionando a pessoa. Agora, a mentoria, não. A mentoria eu sei o caminho, e eu vou te pegar na sua mão e falar, olha, Arthur, é por aqui. Eu já vivi esse processo, eu sei como é que é. Eu entendo o caminho e te conduzo. E normalmente, salvo exceções, a mentoria é num determinado segmento, é um nicho mesmo, né? Isso. Então, às vezes, ali, o cara é um baita empresário, ele vai te ajudar a empreender. Mas se ele quiser entrar numa seara mais psicológica e tal, talvez não seja tão útil, Exatamente. Né? Então, assim, cada pessoa vai buscar um mentor, né? Dentro da área específica que quer ter resultado. E isso as pessoas fazem muita confusão. Eu vejo muita gente, eu até já fiz uma postagem no meu Instagram falando sobre isso, porque as pessoas, às vezes elas falam, não, eu não faço coaching. Porque teve um tempo que o coaching era um termo que as pessoas, agora todo mundo virou coaching. Mas na prática, a ferramenta, ela é muito poderosa nos Estados Unidos, é respeitadíssima em universidades americanas. E é diferente de mentoria, porque tem muita gente que vende como mentoria e na prática está usando ferramentas de coaching. Certo. Então são coisas diferentes. Agora, nada impede que eu, dentro de um processo de mentoria, trabalhe com ferramentas de coaching, ajudando o cliente, porque o coaching, ele traz esse viés, assim, de autoconhecimento, de trazer as perguntas certas. Já a mentoria, não, é isso. Eu te dou o caminho, né? Interessante, importante esse direcionamento pra gente, porque às vezes a gente faz uma confusão entre esses dois termos, que são termos bem...
como que eu faço para quem está, de repente, ali, começando, para ter uma carreira próspera? Que tipo de pontos eu não posso deixar de lado para conseguir prosperar em qualquer segmento? Olha, a primeira coisa é persistência. Certo. Porque em qualquer carreira, em qualquer profissão, você vai encontrar dificuldades, desafios. Perseverar. Né? Tem que persistir, tem que ter consistência, porque eu acredito que a consistência seja o maior desafio. Persistir e ter consistência, porque as pessoas querem fazer uma semana e já colher resultado. Ou querem fazer um mês, já cansei e não deu resultado. E eu vejo muita gente talentosa que começa e não continua o tempo suficiente para ter resultado. Porque na prática, eu tenho que ter um tempo de maturidade ali, tanto do que eu estou fazendo até eu ver resultado, quanto eu me enxergar aquela pessoa. Né? Então, quando a gente fala de mudança de carreira, eu preciso me ver aquele profissional. Às vezes a pessoa, não, eu vou fazer, agora eu virei empreendedor, mas você de verdade tem comportamento, se enxerga como essa pessoa, tem uma mentalidade que acompanha, você precisa ter ações diárias, todos os dias ali igual, consistentemente, persistentemente dentro dos desafios para conseguir ter sucesso. Então, assim, qualquer carreira, em qualquer profissão, desde uma profissão mais simples, menos remunerada, até um grande empresário, é essencial. Persistência e consistência. A gente vê, por exemplo, vários exemplos, né? Várias frases motivacionais que ajudam nesse sentido e que trazem esse caminho. Tempos atrás estava passeando, aí a gente vê aquelas árvores gigantescas, sequoias, está uma sementinha pequenininha. Sim. Mas a árvore chega naquele ponto com 300, 400 anos. Então precisa ter um período de maturação mesmo, né? Não é da noite para o dia que uma semente cresce e acontece, né? E você está falando isso, eu estou lembrando, eu conto muito uma metáfora para os meus alunos do bambu. Porque o bambu, ele é uma árvore que ele cresce por muitos anos, a maior parte do início, para baixo. Então você pensa que não está brotando. Acontecendo nada. Né? Então, assim, muitas vezes na nossa vida a gente tem essa etapa de a raiz, eu falo para as minhas alunas, muitas vezes a sua raiz está crescendo para baixo, você está criando base e tem que ter estrutura para que você vê um pé de uma árvore de bambu, o vento bate, a altura que ele chega, e o vento bate e nada vai derrubar ele tem flexibilidade, né? E tem uma raiz profunda. Então a gente precisa de verdade respeitar os processos para construir raízes profundas, para construir resultados consistentes. Sabe a impressão que eu tenho? Da mesma forma que as pessoas, às vezes, não todas, né, mas muitas, confundem coach com mentor, eu acho que as pessoas também às vezes confundem conceitos, ideias que são positivas, mas que ao mesmo tempo não podem ser tiradas de um contexto. Onde eu quero chegar? Essa semana eu vi uma frase assim, eu estava fazendo tal coisa, mas eu perdi o encanto. E dentro do que a pessoa disse, ela estava como que dizendo assim, a partir de agora eu já não vou conseguir produzir mais porque eu perdi o encanto, né? Sim. De fato, a gente precisa estar apaixonado pelas coisas que a gente faz, tal. Mas eu acho assim, que se a gente só funcionar quando tá tudo favorável, quando tá fazendo a coisa que gosta, a gente nunca vai conseguir produzir de verdade, porque 80%, 90% do nosso tempo é fazer coisas que a gente não gosta muitas vezes, que não encantam, mas que vão dar essa consistência, não é isso? Com certeza. E isso é a regra de ouro. Porque, assim, é a gente fazer o que tem que ser feito. Você não tem que ter vontade para fazer. Isso é muito infantil, né? Se a gente vai pensar, a criança, hoje eu não tô afim de ir pra escola. Tá, mas, né? Não é assim que a vida funciona. Então, na prática, é fazer o que tem que ser feito. E não esperar ter motivação. Né? Perdi o encantamento. Então, amigo, qual é o objetivo? Porque assim, o foco é estar encantado ou o foco é ter resultado. Exato. Né? Se o foco é ter resultado, então eu tenho que olhar para o que eu tenho feito. E vão ter dias bons, vão ter dias que você vai estar super motivado, vão ter dias maus, dias desafiadores. Né? Dias que você vai estar cansado, que você vai ter um desafio, que você vai falar, caramba, não sei se eu consigo passar por isso. E você fica mais um pouco, consegue. Então, a vida é feita disso. E as maiores, assim, as pessoas que têm mais resultado, elas passaram por isso. É porque as pessoas querem ver o legal acontecendo, né? Assim, o sucesso. Mas elas não estão vendo o bastidor, né? O dia a dia. Então, não tem jeito. Tem que fazer o que tem que ser feito. Tem uma história até, Aline, acho que você conhece essa história. Não sei se a Paulinha, o pessoal de casa conhece. Atribui-se ao Michael Phelps. Eu não sei se é o Michael Phelps exatamente que é o personagem da história. Acho que eu já vi essa história. Que ele estava vindo com uma sequência ali de treinamentos muito forte e tal, campeonatos locais nadando e arrebentando, e era o último Natal, essa história que você conhece, antes da Olimpíada. Primeira Olimpíada, primeira medalha de ouro dele, ele já era favorito. E aí, parece que ele estava indo comemorar com a família o Natal, aquela coisa toda, enfim, era um dia de folga, né, uma data para ele descansar, e o treinador chamou ele e falou assim, não, vem para a piscina, você vai cair na piscina agora, e você vai bater o recorde mundial. Ele falou assim, como é que é?
Não, você vai vir pra cá agora que a gente vai fazer isso. Não, mas é 11 horas da noite. Não, vem pra cá agora, tal. Convenceu, ele foi, caiu na piscina, nadou muito mal, saiu da piscina, reclamando. Poxa vida, que palhaçada é essa? Assim, você mexe com o meu emocional. Eu tava lá com a minha família, momento de descanso, uma data importante, perdi meu Natal, como é que é isso? Tal. O cara falou assim, isso é pra você aprender, você tem que bater o recorde mundial quando eu quiser, não quando você quiser. Porque na hora que é pra fazer acontecer, você tem que, sob qualquer circunstância. Sim. E na vida é assim, né? A gente fala, não, naquela hora eu vou fazer, mas a gente tem que estar preparado para fazer sempre, né? E as pessoas de maior sucesso que eu conheço, elas são pessoas que, assim, o nível de comprometimento delas é muito alto com os objetivos. Então, o que eu vejo, as pessoas não têm comprometimento com elas mesmas. Né? Se eu digo que eu vou para academia hoje e no outro dia eu já não vou mais, a falta de compromisso é comigo, né? Com os meus objetivos. Então, assim, a gente precisa trazer a clareza para as pessoas. O quanto você tem vivido como uma criança que faz só o que quer. Ou o quanto você tem vivido comprometido com o resultado. E aí tem gente que está passando dificuldade financeira, está passando por dificuldade no trabalho, está passando por um relacionamento conjugal que está péssimo e não está disposto a mudar, não está disposto a fazer algo diferente. Né? Então, na prática, está colhendo os frutos daquilo que realmente tem plantado. Pessoas assim, talvez tenham uma característica de projetar no outro a felicidade? Com certeza. E aí entra um princípio, né, que é bem conhecido, não sei se todo mundo conhece, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né, que é o da autorresponsabilidade. As pessoas têm uma tendência a querer achar culpados e olhar os outros não, minha vida tá difícil por causa do meu esposo, minha vida tá difícil. E na prática, se responsabilizar pelos resultados, né, o quanto eu tô ali, eu fiz uma escolha, né, do trabalho que eu tô, tem muita gente que faz isso, arruma um trabalho, aí um mês depois o trabalho já não presta, mas você não decidiu, você não escolheu esse lugar. Né? Então, é a autorresponsabilidade, olhar para mim e não para os outros. E também não se comparar. Né? Porque, na verdade, os resultados dos outros têm que ser inspiração. E eu vejo muita gente, mas eu entro nas redes sociais e me comparo. Na prática, você tem que se inspirar naquilo e agir. Né? E não, as pessoas se comparam porque elas estão ali o tempo todo olhando a vida do outro. E às vezes se modelam, se comparam no que é o mais alta performance de todos, né? Do tipo assim, vou começar a fazer vídeo como o Whindersson. É muito fora da curva, né? Além de não poder se comparar com ninguém, mas também essa expectativa, né? Sim, pode ser uma inspiração, deve ser uma inspiração, mas eu tenho que entender que existe uma etapa para eu chegar lá, né? E as pessoas não querem passar pelos processos. Né? Eu até postei essa semana também sobre isso. Eu tenho muitos clientes que estão em momentos em que tem que passar por processos específicos e muitas vezes não aceitam. E já tem outros que aceitam, mas estão ali passando, sofrendo, com dificuldade. E na prática, qual é o objetivo? É passar pelos processos, entendendo que eles são necessários e que quanto mais eu passar com clareza do motivo que tem me levado, mais leve é. E quantas vezes, né, Arthur, a gente olha para trás, sei lá, a gente estava falando de 8 anos atrás. A gente olha para trás, problemas que a gente tinha 6 anos atrás. E pensava assim, meu Deus, era muito difícil, sofria. E aí quando a gente lembra hoje e pensa, poxa, se eu tivesse levado com mais leveza, deu tudo certo e as coisas tinham sido melhores, eu tinha curtido mais. É aquela história do eu era feliz e não sabia, porque tá sempre olhando pra frente e não tá vivendo se comparando. Hoje. Então, viver os processos. Tem que passar, passa com alegria, faz o que tem que ser feito. Tá difícil, vai ser difícil mesmo. Tá sofrendo, vai passar pelo sofrimento. Mas o que eu vou aprender? O que vai produzir na minha vida, né? Então, não tem como fugir dos processos. Crescer dói, né? É a dor do crescimento. Mas também tem a dor do fracasso. Também. Que é pior. É bem pior. E faz parte também, às vezes, fracassar, né? Com certeza. A gente vive uma cultura assim que obriga sempre a ser bem-sucedido em tudo, né? Sim. Às vezes a gente vai ser bem-sucedido depois de alguns fracassos, né? Exatamente. Faz parte, são os processos. São os processos. São os processos. Falando em processo, você convidou a gente a voltar para o passado, tá? Vamos voltar para o passado da tua história. Como é que você começa? Onde é que você se interessa inicialmente por coach? Como é que foi isso? Pois é, eu sempre tive muito interesse por desenvolvimento humano. E eu era, assim, as minhas amigas, a gente achou outro dia umas caixas de carta da época da escola, assim, tinha 15 anos. E as minhas amigas, não, a Aline sempre era a coach ou a psicóloga das amigas, porque eu sempre tinha uma palavra motivacional e de verdade, eu nem lembrava muito disso, quando a gente abriu essa caixa que eu vi. E eu sempre tive muito interesse, mas aí eu comecei a buscar mais sobre psicologia e conheci o coaching, na época que ninguém sabia o que era. E eu falei, gente, que ferramenta incrível, né? Fiz uma formação, acho que foi em 2009, a primeira formação em 2008.
E aí foi quando eu comecei a entender sobre desenvolvimento humano, entender que existia um processo para isso. Fiz formação em várias empresas de coaching né, no Brasil, que é a época o que tinha. Estudei muito, fiz PNL, entendendo todas as áreas do desenvolvimento. E aí depois eu entrei numa grande empresa de coaching, hoje é a maior empresa de coaching do Brasil. Trabalhei lá por 8 anos, dei treinamento pelo Brasil todo, formava coaches, dava curso para palestrantes, na área de business. Então, nesses anos, né, eu tenho 14 anos hoje de trabalho com coaching, desenvolvimento humano, e aí muita história para contar, né? Nesse período, em 2020, na pandemia, eu saí dessa grande empresa e tô solo aí tem 2 anos com a Plataforma do Poder, que hoje é uma empresa que a gente tem diversos treinamentos e atendo clientes também de coaching individual, tete a tete ali, trazendo, puxando na mão e auxiliando para chegar no próximo nível, né? Eu sempre falo que sempre tem um próximo nível. A gente está hoje aqui, mas eu quero estar no próximo. Quando você chegar no próximo, você vai querer continuar subindo, porque o ser humano vive de progresso, né? Não tem outro. Se você não está progredindo, você está morrendo. Então não tem jeito. Pra trás. Tem que crescer. Verdade. Poxa, muito legal ouvir isso. Agora, como é que... Vamos pensar no mercado atual. Uma pessoa que quer se posicionar, às vezes acha que está dando cabeçada. Que tipo de primeiro passo tem que ser dado, Aline, na sua opinião? Eu acredito que a primeira coisa é trabalhar a mente. Certo. A mentalidade. Às vezes, assim, tá na moda, falar, vamos trabalhar a minha mentalidade, mas é um fato. Eu estava entrevistando para minha empresa, fiz um recrutamento de várias pessoas, estagiários, né? Assim, 6º semestre de faculdade e tudo. E eu fazia perguntas simples. Como é que você se vê daqui 5 anos? O que você quer para sua vida profissional daqui 3 anos? A maioria, eu quero estar feliz, eu quero estar bem, eu quero estar ganhando bem. Tá, mas... Então, as pessoas não têm uma visão clara de futuro. Então, quando eu falo de mentalidade, é isso. O primeiro passo é ter uma visão clara, positiva e grandiosa de futuro. Se eu não tenho uma visão clara de futuro, qualquer coisa serve. Então, se me arrumaram, me ofereceram um emprego num lugar tal, o salário é legal, ok, eu vou. Tanto que quando tinham pessoas que falavam assim, o que te fez buscar? Eu perguntava, né? O que te fez buscar essa vaga? E a pessoa falava assim, não, é porque aqui você está pagando mais do que eu recebo lá. E aí eu já pensei, bom, esse não vai servir para trabalhar comigo. Porque, tá errado querer ganhar mais? Não. Mas se esse é o único motivo, quando alguém oferecer mais para ele, ele vai sair. Eu quero pessoas comprometidas com o que ela vai fazer ali. Exato. Porque no meu negócio, a pessoa vai aprender muito, vai crescer muito. Eu trabalhei nessa empresa grande, a gente via pessoas que não sabiam nada. E assim... E cresceram. Desculpa te interromper, mas eu acho assim que a Aline, em algum momento da vida, ela pagou exatamente, para aprender. Para estar perto, para aprender com pessoas que te ajudaram muito, mas que talvez soubessem menos do que você sabe e que ofereceram experiências menores do que as que essa candidata aí ao estágio estava tentando, né? Porque ela ia realmente aprender, né? Fazendo. Eu trabalhei de graça nessa empresa, assim, eu fiquei acho que quase 1 ano. Eu só queria estar junto. Assim, tava tendo um evento, tava tendo um curso, tava tendo alguma coisa diferente. Posso estar junto? Você vai precisar de alguém para te ajudar? Eu tava sempre servindo, porque eu queria aprender e eu queria estar junto. Sem eles me pagarem nada e nenhum tipo de promessa para isso. Então, quando eu fui convidada a ser treinadora nessa empresa, eu nem imaginava que eu poderia ser um dia treinadora. Né? Então, e as pessoas estão vendo, né? Assim, elas veem a dedicação, poxa, ela tá ali, trabalhando, aprendendo e tal. Então, eu entendo que as pessoas, elas perderam muita gente, né? Perdeu essa habilidade de querer estar junto, de aprender, de se colocar num lugar de servir. E eu entendo que estágio, né? Ou qualquer mudança de carreira, a gente tem que estar muito mais disposto a aprender e servir do que simplesmente só querer tirar vantagem, independente do que você ganhe, né? Então, sem dúvida, ter uma visão clara de futuro e disponibilidade para servir vão fazer com que você chegue em lugares assim que jamais imaginou. E eu acho, gente, que a Aline está falando isso, e ela vai confirmar se eu tiver certo ou não. Se não tiver certo, ela me corrige. Porque, no fundo, você não está fazendo pela empresa, você está fazendo pela tua marca. Com certeza. E é isso que faz toda a diferença. É a tua história. Eu era uma empresa, né? Sim. Eu falo que eu tenho trazido muito o intraempreendedorismo, porque se fala muito de empreendedorismo. Eu empreendo, mas o que é o intraempreendedor? É aquele que empreende dentro de um negócio, de outro negócio. Então, eu estou trabalhando numa empresa, mas eu empreendo no que eu trabalho. Eu sou uma empresa, eu me vejo como uma marca. Então, se vê como uma marca, inclusive eu acredito hoje, Arthur, que assim, esse é o principal diferencial de qualquer pessoa, se vê como uma marca. Porque a gente cresceu o nosso nome, né, ter respaldo, credibilidade, se vê como uma pessoa com credibilidade, isso é um trabalho que demora.
né? E que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado. Mas quando eu me vejo como uma marca, eu penso como eu me posiciono, eu penso como eu me visto, eu penso como eu falo com as pessoas, né? É diferente a maneira que eu interajo com as pessoas, o ambiente que eu estou, o networking que eu construo. Então, tudo isso constrói, né? Compõe essa postura, essa mentalidade de sucesso. E as pessoas veem. Elas veem isso. Eu lembro que quando eu consegui meu primeiro emprego, né, lá na minha cidade, sou de uma cidade no interior do Paraná, Santo Antônio da Platina, e aí eu consegui entrar na primeira rádio lá, né, da cidade. E meu pai, um homem, ele tem as coisas dele, ele conseguiu construir a história dele, deu um certo conforto para nossa família e tal. E aí, mas muito simples, muito humilde, muito mesmo, assim, uma formação pobre, né? Aí eu falei, pai, me dá um conselho, né? Vou começar hoje, meu primeiro dia de trabalho. Ele falou assim para mim, com toda a sabedoria e a simplicidade. Filho, existem 2 tipos de empregados que não servem. Não seja nenhum destes. Aí eu falei, quais? Aquele que só faz o que se pede e aquele que nem o que se pede faz. Eita, Falei, caramba. Boa dica, eu uso isso até hoje, porque de fato é isso, né? E não é pela empresa, é por você, né? É por você. E é por isso, se eu tenho uma visão clara de futuro, eu sei onde eu quero chegar, eu posso não enxergar tudo. Você não vai visualizar até o final. A vida, ela traz, né, os desdobramentos que conduzem a gente, mas na prática, quando você tem uma visão, poxa, eu tenho um sonho, você é movido por esse sonho. E quando você entende que é para você e não para os outros, e esse ponto que você tocou é muito importante, porque quantas pessoas não se dão melhor de si na vida delas? Ah, porque eu não vou enriquecer o dono da empresa que eu trabalho. Isso é um pensamento tão escasso. Né? Além de você não olhar para você, é escassez pura. Sim. Porque é aquela mentalidade, se alguém ganha, se eu ganho, alguém está perdendo. Ou se tem alguém ganhando, eu estou perdendo. Então, na prática, é de verdade ver que que é pra gente, né? O crescimento é pra gente. E aí, outra coisa que eu falo muito, sabe? Quem tem filhos, a pessoa fica ali acomodado. Caramba, quem tá pagando o preço disso são seus filhos, que podiam estar numa escola melhor. Né? Você que poderia estar fazendo viagens melhor, não sobrevivendo só, contando moeda para poder fazer um lazer. Né? A gente está vendo aí a crise que a gente está vivendo. Quantas pessoas passando dificuldade porque os preços estão subindo. Mas essa pessoa, né, não todas, mas assim, as pessoas que de verdade estavam na zona de conforto aí antes de pandemia, se tivessem dado o seu melhor, se tivessem tido essa mente para si, né, hoje não estaria passando tanta dificuldade. Então a pergunta é, como vai estar a sua vida daqui a 5 anos? Se você continuar fazendo as mesmas coisas de hoje, né? Então essa mentalidade, ela muda muito o jogo, muda muito famílias, destinos. Quando eu falo de filhos, eu não estou falando só da família em si, estou falando de gerações, né? Assim, a minha mãe, ela veio do interior também, ela passou muito aperto. E ela teve que passar por coisas que eu não precisei. Mas eu tenho marcas da minha família, eu acredito que todo mundo tem, né? A minha família não é rica, ninguém veio rico. E eu olho pro meu filho e eu penso, eu quero quebrar na geração dele a escassez, sabe? Assim, eu quero quebrar na geração dele o que a minha família tem de padrão, assim, ou de ser mediano, ou de viver, né, uma dificuldade. Então, assim, os nossos filhos, eles vão perpetuar gerações. E quantas famílias perpetuam maldições, né? Sim. Assim, pobreza, brigas, problemas emocionais, disfunções, relacionamentos, separações, divórcios. Tantas coisas que vão ali indo por gerações. Gerações e gerações, né? E, ao mesmo tempo, quando eu trago bênçãos, né? A Bíblia fala que a maldição, ela visita até a 4ª geração, mas as bênçãos também. Então, se eu mudo a história da minha vida, se eu tenho uma mente abundante, se eu olho os meus filhos e a minha família, poxa, eu quero vencer, eu quero prosperar, a prosperidade também vai acompanhar as suas gerações. Você vai ensinar seus filhos, você vai deixar um legado, não só herança, né? Eu falo que, assim, herança é o que a gente deixa, é esse copo, é um prédio, mas o legado é a marca que eu deixo nas pessoas. Exato. É o que eu deixo nos meus filhos, é o que eu deixo nas pessoas que passaram por mim. Isso realmente leva sentido para nossa vida, né? Até porque decisões erradas têm consequências, né? Que é o sentido disso que você falou, né? Que está na Bíblia e tal. Não é que Deus está punindo, mas é que a decisão errada, ela acaba dando consequência para o filho, para o neto, bisneto e vai, né? Exatamente. E a gente tem esse poder nas nossas mãos. Sim. Não é fácil, mas é possível. E aí a gente pode escolher, né? Ficar do jeito que está e reclamar, ou fazer o que tem que ser feito e ver a alegria, né? Assim, ver você perpetuar a alegria. Eu tenho visto muita gente fria, assim, né? Hoje em dia, esfriada, de amor, de vontade de viver, né? Assim, uma amargura olhando a prosperidade dos outros. É triste a gente chegar nesse ponto. E é importante saber que a gente tem os recursos certos, né? A minha empresa chama Plataforma do Poder e eu não acredito em empoderamento. Olha que loucura, né? Eu não acredito em empoderamento, porque
Empoderar é dar poder. Então o poder está fora. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que todo mundo tem um poder dentro de si que não sabe usar. Sabe? Não sabe acionar. Então, quando a gente olha pra gente, poxa, eu tenho a capacidade de fazer, de mudar minha vida, e eu acredito nisso e faço isso acontecer, eu estou extraindo um recurso que já existe em mim para fazer a minha vida ser diferente, né? Então, as pessoas buscam muito fora. Eu quero ser empoderado, eu quero conseguir algo. Não, olha para dentro de você, as habilidades, tudo aquilo que você pode fazer e consegue. Porque se alguém pode, você tem recurso também para fazer, né? Agora, olhando o outro lado, vamos olhar, a gente está falando do lado positivo do seu trabalho, vamos olhar o lado negativo do mercado como um todo. Você não acha que, às vezes, alguns profissionais, alguns conteúdos, alguns direcionamentos estão muito ligados com o material? Sim. E que traz justamente essa frieza, essa falta de apego às coisas espirituais, amor à família, tal, uma coisa assim, do tipo assim, olha, se você não tem é porque você é um fraco. Quando, na verdade, pelo menos eu acho, o ideal seria, olha, se você não é uma pessoa empática, se você não é uma pessoa parará, e tem algum recurso material, tá saindo bem, tá ganhando dinheiro, mas não parece que o bem material é mais importante de todas as outras coisas para ser feliz em alguns conteúdos? Na prática, uma coisa não exclui a outra, né? Então, assim, a abundância e o foco no crescimento financeiro, ele não exclui você amar as pessoas. Sim. E ser, né? Então, assim, o que Mas não acontece? tem alguns conteúdos que são Sim, muito? Tem, assim, aí vai depender do profissional. Sim, Né? assim como em qualquer área, né? E assim, obviamente do perfil desse profissional. Mas na prática, uma coisa não exclui a outra. Até porque se você está prosperando, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. Então, se você prospera, a sua família também prospera mais. Você também dá mais condição para eles. Então, é algo positivo. A grande questão é, sempre vão existir pessoas oportunistas para ganhar mais dinheiro, iludindo pessoas de que é fácil, né? Ou de que se você não ganha dinheiro, você é um fracassado. E a gente sabe que cada pessoa tem um contexto. A sua linha de partida, né, a parte que você não é a mesma da minha. Sim. Não é a mesma da Paula, não é a mesma de qualquer outra pessoa. E tem pessoas que escolheram um caminho e estão super felizes, apesar de repente não ter tantos bens materiais, tá tudo certo, né? Por exemplo, uma mulher fala assim, eu quero ter minha família, cuidar da minha casa, Sim. Tá tudo certo. Essa é a visão de futuro dela. Sim. Agora, quando eu falo de linha de partida, existem pessoas que cresceram, que nasceram numa favela, existem pessoas que nasceram num bairro, numa família de classe média. Então, o ponto de partida é diferente, mas cada um pode traçar sua rota e crescer. A questão é o que eu tenho valorizado e o que eu tenho buscado mais. Porque eu te digo uma coisa, Arthur, eu vejo pessoas com menos condição financeira que têm mais garra para vencer, porque estão totalmente fora da zona de conforto, tem que vencer, tem que dar certo, estão passando dificuldade. Não tem outra opção, né? Exatamente, não tem outra opção. E pessoas que têm uma vida confortável e estão ali no mimimi. Estão ali, tá difícil, minha mãe, meu pai, minha família, botando dificuldade em coisas em que ela tem condição, muito mais condição que outras. Então, assim, claro que a pessoa que nasce que tem um ponto de partida mais desafiador, ela vai ter que ralar mais. Não tem como dizer o contrário. Ela se joga, né? Não tem o que fazer. Ela nasceu num lar pobre, a mãe tem que trabalhar, pegar não sei quantos ônibus. Não tem como você dizer que vai ser a mesma rota, porque não vai. Porém, o que vai diferenciar a pessoa que está ali na zona de conforto da classe média, esperando um milagre acontecer, um saco de dinheiro cair na cabeça, e a pessoa que está ali pagando o preço todo dia, mesmo pegando 3 ônibus por dia? É o nível de garra daquela pessoa para poder fazer acontecer. Então, assim, na prática, todo mundo levanta de casa atrás de dinheiro. Então, o que faz com que as pessoas não valorizem pessoas não é a busca pela abundância, né? Inclusive, muita gente pobre desvaloriza muito mais as pessoas porque corre atrás só do dinheiro. Enquanto que pessoas que têm mais recurso, elas já têm o básico, elas não estão na corrida da sobrevivência. Então, quando eu converso com pessoas muito ricas, o que elas valorizam, né, prioritariamente quem cresceu e abundou por trabalho próprio, elas começam a perceber que o dinheiro não é o que vai gerar o que ela achava que ia gerar. E aí ela correu e subiu uma montanha que não era a que ela pensou que seria, né? Tô rico, tô próspero, mas não tô preenchido, não tá tudo aqui. Porque não é isso, na verdade, que vai tornar a pessoa rica e próspera internamente. Para quem tá meio perdido, qual que é a dica que você dá? Para quem tá perdido. Na carreira. No profissional. Isso. A primeira coisa é olhar para si e pensar quais habilidades tem. Fazer uma lista. Faz uma lista de 4 habilidades principais que tenha e que essas habilidades possam impactar outras pessoas. Exemplo, Aline, hoje eu sou pintor. Como é que eu posso impactar mais pessoas? Como é que eu posso mudar de carreira? Se você faz o seu melhor
dentro do seu trabalho, qualquer outra coisa que você fizer, você vai dar o seu melhor. Então, se você está perdido, primeiro, olha para você as habilidades que você tem. Não só o que está fácil do mercado. A gente fala assim, tem uma oportunidade, vou ganhar dinheiro fazendo isso que agora está todo mundo fazendo. Não, olha para você primeiro. E busca trabalhar a sua mentalidade. O YouTube está cheio de vídeos de altíssimo padrão para você estudar, livros, busque mentores, né? Agora, se eu pudesse dar essa é a principal. Busque mentores, busque pessoas que já seguiram essa jornada e que vão poder te dar uma direção. Porque sozinho é muito difícil, Arthur. E só com conteúdo de YouTube, só com livro, você vai encontrar ali mais ou menos uma direção. Mas se você não olhar para dentro de você, ficar olhando só para os outros e não buscar pessoas que já seguiram um caminho, você vai ficar ali batendo cabeça por muito tempo. E eu vejo muita gente sozinha. E eu não digo nem só assim, vou pagar caro para ter um mentor. Mas busca uma pessoa para seguir, né, uma linha para seguir e estar em ambientes que contribuam. A minha carreira, quando eu comecei, o que eu fiz? Aqui em Brasília, a maioria é serviço público. Uhum. Então, eu estudava para concurso. Os meus amigos faziam o quê, Arthur? Estudavam para concurso. Eu comecei a querer empreender. O que eu fiz? Fui atrás de pessoas que empreendiam. Eu comecei a buscar cursos para essa área e eu comecei a colar nessas pessoas. Então, ia ter um evento gratuito, ia ter qualquer coisa. Porque eu queria estar junto com pessoas que pensassem fora da caixinha do concurso. Ali, então, o concurso era ruim? Não. É porque a minha jornada virou outra. Então, se você quer empreender, ande com pessoas que empreendem. Se você quer passar no concurso, ande com pessoas que estudam para concurso. Se você quer ser o seu melhor, ter alta performance, comece a buscar pessoas que tenham alta performance e se colocar perto. Porque a ambiência, o lugar que você está, ele constrói muito. 80% do que você se vê, do que você fala, do que você pensa, está no lugar que você está. Então tem que mudar de ambiente, tem que estar com outras pessoas, tem que buscar direção em comunidade, porque isso vai fazer um diferencial muito grande. Para quem está perdido, principalmente. Porque se você continuar nos mesmos lugares, você vai ouvir as mesmas coisas, vai estar com as mesmas pessoas, as mesmas informações, e aí nada vai mudar. Ferro afia ferro. Não tem jeito. E as mentes, a gente se conecta, né? Tem uma frase que... Tem uma frase que falam muito que tá meio na moda, mas você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso não é moda, isso é real. Se você está com pessoas que se alimentam bem, que vão para academia, que cuidam do corpo, é uma tendência que você busca isso também. Se está com pessoas que falam de abundância, de prosperidade, de possibilidade, você também tem essa mentalidade. Agora, se você se junta com quem reclama, com quem fala da dificuldade o dia inteiro, com quem fala da vida dos outros o tempo todo, essa mentalidade está construindo. Então, a gente precisa entender que essa ambiência, ela é essencial para qualquer mudança, sabe? Para qualquer processo de virada de chave, de subir de nível. Não tem atalho. Tem que realmente buscar as pessoas certas. Andar com águia. Tem que estar. E se não... Aline, eu não tenho pessoas ali, né? Às vezes é a família, os amigos. Comece a buscar novos lugares. Seja o pessoal que você andava na igreja, ou um grupo de empresários que você conheceu, ou uma palestra gratuita. Algo que você busque realmente solução. A leitura também, né? Uma companhia. Leitura também. Engraçado, né? Eu, na ausência de mentores, eu pegava livros de autores específicos e aquela pessoa era meu mentor. Então, eu pegava 3 livros daquele mesmo autor. E começava a ler aqueles livros. Eu entendia como ele pensava. E eu pegava vídeos no YouTube. E começava. Hoje, na minha vida espiritual, eu tenho ouvido muito o André Fernandes. Ele até estava aqui em Brasília. Eu ouvi o André Fernandes. Eu pego, nessa semana, 3 vídeos dele para assistir, trabalhar a minha vida espiritual. Porque cada área da sua vida você vai buscar um mentor. Né? Então, isso é uma forma de você buscar um mentor também, mesmo que ele nem saiba que você é mentorado por ele, mas é uma informação que você está recebendo. E às vezes a gente faz isso sem perceber, né? Eu me lembro que logo depois que eu comecei, eu já estava ali uns 4, 5 anos naquela rádio que eu te falei, e aí tinha um cara que eu ouvia numa rádio em São Paulo, e eu tinha uma admiração, assim, enorme por ele. Eu cavei uma situação lá para ir encontrar tal, e passei com ele acho que uma meia hora, 1 hora. Visitei o estúdio e tal, ele foi super atencioso. Mas nessa meia hora, 1 hora, ele falou 2 coisas assim que me marcaram para sempre. Então é a história de estar do lado de quem, né? Ele disse assim, primeiro, na linha do que você está falando. Do nada, tava conversando, tal, parará, ele falou assim, anda com os bons e você vai ser um deles. Anda com os ruins, você vai ser o pior deles. Falei, caramba, tem que ficar perto, né? Tem. E depois, mais pra frente, já no final da conversa, ele me perguntou assim, mas e aí, como é que é a rádio que você trabalha lá? Eu comecei, né? Não, a rádio que eu trabalho é assim, mas o transmissor não pega tão bem, aí tem tal coisa, mas a programação, peraí, deixa eu te falar uma coisa. O bom jogador,
não é aquele que tem as melhores cartas. O bom jogador é aquele que joga bem com as cartas que tem. Eu falei, caramba, que pancada que a vida tá me dando. Do tipo assim, essa né? Foi muito boa. Do tipo, você tem que se sair bem, não importa onde é que você tá. Exatamente. Faz o teu melhor lá, para de reclamar. Tal. Exatamente. Mas é aquela história, eu tava do lado ali, né? Que é o conselho que você deu, né? E com a informação certa, né? Sim. Porque ele te deu uma informação e você estava atento para pegar e aplicar. Porque também tem isso, viu, Arthur? Tem muita gente que tem grandes oportunidades, sabe? Tá em lugares, assim, até que poderia crescer, mas o ceticismo, o olhar crítico, né? De ficar o tempo todo procurando defeito, isso te impede de enxergar a oportunidade, de crescer. E isso tem levado as pessoas... Olha para todo mundo, é só com defeito. Olha o defeito de todo mundo, tá tudo errado, tá tudo ruim. E eu não consigo extrair o melhor, né, do lugar que eu tô. Isso, na prática, foi isso que ele falou para você. Sim. Então, eu ter um olhar, isso é uma coisa que pode parecer clichê, mas entra no princípio da gratidão. Quando eu olho mais o que eu tenho do que o que eu não tenho. Quando eu enxergo na minha vida mais as possibilidades que as impossibilidades. Quando eu busco pessoas que me botam para cima, ou que têm esse olhar de possibilidade. Não é que eu vou, agora eu vou abandonar as pessoas negativas. Não, mas você vai gerenciar o tempo. Porque tem gente que não vai agregar. É difícil a gente dizer isso, mas é verdade. Às vezes até um parente, uma pessoa próxima. Mas eu preciso realmente buscar ter esse olhar, sabe, positivo. E quando eu não tenho... Eu tenho certeza que outras pessoas estiveram nos lugares que você passou e não aproveitaram as mesmas oportunidades. Não chegaram nos mesmos lugares, porque não aproveitaram mesmo. Não estavam com o ouvido atento ali para ouvir aquela informação e aproveitar. Então, não basta no lugar certo. Tem que também estar atento. Anteninha ligada. Exatamente. E com o coração humilde, né? Com a postura humilde de aprender. Você já viu aquele lugar que você chega e a pessoa, não, eu já sei. Sabe de tudo, né? Não, isso aí é meio óbvio, isso eu já sei. E não tem uma postura de humildade, de aprender, de perguntar mais do que falar. Né? Então, assim, a humildade, ela leva a gente a lugares grandes quando a gente está atento a ouvir. Quantas vezes eu já vi gente falar assim, Aline, eu não vou sentar naquela mesa porque eu me sinto diminuído. Essa mesa aí, as pessoas são muito... Eu falo, gente, eu adoro ser a pessoa mais ignorante da mesa. Uhum. Porque eu sento ali, eu falo, caramba, deixa eu ficar aqui quietinha, ouvindo, aprendendo, entendendo como essas pessoas falam e pensam, porque isso vai me ensinar demais. Porque você está na mesa, você é o mais inteligente... Você só vai passar, o que você vai aprender? Os outros estão aprendendo com você está aprendendo com quem? Uhum. Então, a gente tem que se colocar em lugares em que a gente é inferior para aprender, em que a gente pergunta, né, em que a gente admira, se inspira e aprende. Isso é essencial para a nossa jornada de vida, em todos os aspectos. Sempre alguém tem algo para ensinar a gente, em qualquer lugar, não só os grandões. Uhum. Né, mas, às vezes, no nosso dia a dia, tem pessoas que têm experiências que a gente não tem. E por essa arrogância, a gente acaba não aprendendo. Verdade. Em pelo menos alguma coisa, o meu próximo é melhor que eu, né? Com certeza. A gente tem que sempre ter essa noção, né? Com certeza, com certeza. Como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais, os teus conteúdos? Então, tô lá no Instagram, @Aline Marra. Tô no YouTube também, Aline Marra também, tá lá, Aline Marra Coach. E tem muito conteúdo lá no YouTube, vai entrar muito conteúdo novo agora, a gente tá preparando muita coisa bacana. Qual que é o próximo passo, Aline? Adianta a gente vai, então, eu não posso contar tudo, né? Mas eu tô com a turma de mentoria que vai abrir agora mês que vem, mas a gente tá com um projeto bem legal aí de vídeos também pro Spotify, né? Que agora no Spotify tem vídeo também. Uhum. E a gente tá com um projeto de um podcast bem legal por lá. Que legal. Já deu spoiler. Oh, que legal! Conseguimos tirar isso aí, temos um corte precioso aí. Obrigado pela sua Eu que agradeço, amiga, visita adorei aqui. O bate-papo. Não pode demorar mais 8 anos, não. Não, misericórdia, né, gente? Agora já descobri o caminho de volta. E foi uma honra, viu, amigo? A honra Primeiro, foi parabéns pelo projeto, porque, assim, é muito bacana a gente levar informação de valor para as pessoas. E trazer, né, assim, trazer variedade, não só coisas que às vezes fogem na realidade de outras pessoas, mas do dia a dia, né? O que a gente precisa para crescer, para se desenvolver. E estou muito honrada, muito feliz de estar aqui. A honra é nossa e você de casa também, né? Agradecer a TV Brasília, agradecer a Clube FM, que ofereceu para você de graça esse conteúdo tão especial. Tanta gente muitas vezes vai lá, tal, tem dificuldade de encontrar, onde é que eu tô, né? Como é que eu faço para ter um momento com a Aline e tal. Hoje você teve essa oportunidade, mas também vai nas redes sociais dela, faça como eu, @Aline Marra, vale a pena. E ó, se inscreve também no nosso canal, ativa as notificações, deixa aquele sininho ativado, importante, comenta também, espalha esse conteúdo, gostou de algum corte, alguma coisa da Aline aqui também, pode mandar para todo lado, para todo canto, porque o conhecimento precisa ser dividido, essa é a forma que a gente tem de ajudar as pessoas de verdade, né? Através do conhecimento que transforma vidas. A gente se encontra aqui na TV Brasília, na nossa clube também. Obrigado, Aline. Obrigada, que agradeço, amigo, foi show. Valeu.